Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nesse vídeo falaremos sobre análise das malhas e dos laços. Nas aulas anteriores, nós construímos um conhecimento em cima das leis básicas de circuitos elétricos. Vimos a lei de Ohm, vimos as leis de Kirchhoff, lei de Kirchhoff das tensões e lei de Kirchhoff das correntes. Todavia, para um estudo em circuitos mais complexos ou circuitos maiores, apenas o conhecimento dos conceitos básicos vistos até então, eles não são necessários para uma análise das grandezas físicas ou das especificações do circuito, como o valor de tensão, corrente e potência. Para isso, é necessário falarmos sobre a análise das malhas e dos laços e análise dos nós que veremos numa próxima aula. Antes de estudarmos mais detalhadamente sobre a análise das malhas, é interessante vermos a diferença entre o que é uma malha e o que é um laço. Vimos em vídeos anteriores que laço é um caminho fechado que não passa mais de uma vez pelo mesmo nó. Exemplifiquei por meio do circuito da figura 1 que o meu caminho fechado externo, ele é considerado um laço. Ele passa apenas uma vez por cada nó que compõe esse caminho. Bem como o caminho da esquerda, ele passa apenas uma vez por cada nó que compõe esse circuito. Idem ao caminho da direita. Ele não passa mais de uma vez pelos mesmos nós. Já a malha é um laço que não contém outro laço dentro de si. Voltemos ao circuito da figura 1. O caminho fechado da esquerda, ou o laço da esquerda, ele é considerado uma malha, porque não tem outra malha dentro de si. O laço da direita também é uma malha, porque não tem outro laço dentro de si. Todavia, o laço externo não é considerado uma malha. Ele possui duas malhas ou dois laços dentro de si, tá certo? Agora que esclarecemos o que é um laço e o que é uma malha, vamos falar um pouquinho sobre como se dá o que é essa análise das malhas. Bom, a análise das malhas, eu vou ter as correntes das malhas como as variáveis a serem determinadas. Então, no momento que eu realizo uma análise ou um estudo, na qual eu vou lançar a mão da análise das malhas, eu vou determinar quem são as minhas correntes de malha. Elas são as variáveis dos meus sistemas, do meu sistema de equações, e as quais vão ser determinadas. E para isso eu utilizo a lei de Kirchhoff das tensões em todas as malhas para determinar as equações que compõem o meu sistema, tá bom? Então, quando eu vou fazer uma análise das malhas, eu busco as correntes de malha, eu busco um conjunto de equações utilizando a lei de Kirchhoff das tensões, na qual vão me determinar os valores das minhas correntes de malha, tá? Para isso, eu tenho as seguintes etapas, eu realizo as seguintes etapas. Eu vou atribuir as correntes de cada malha, então eu vou ver quem são as malhas do meu sistema e vou atribuir as correntes de cada malha. 2. Eu aplico a lei de Kirchhoff das tensões para todas as malhas do circuito. Assim, eu vou obter as equações que formam o sistema e vou poder determinar os valores de cada corrente de malha. Vamos entender um pouco melhor a partir desse circuito da figura 2. No circuito da figura 2, eu tenho duas fontes de tensão e 4 resistores. Ele é composto pela malha 1, a malha da esquerda, e vou determinar como a malha da direita como sendo a malha 2, tá? Cada elemento possui uma corrente, então eu vou determinar como sendo a corrente do elemento, tá? Só que, para análise das malhas, eu preciso determinar as correntes de malha. Então, eu determinei, no sentido horário, a corrente da malha 1, como sendo I1. E a corrente da malha 2, também no sentido horário, como a corrente de malha 2. Marley, eu posso escolher no sentido anti-horário? Pode. Basta apenas você se atentar à polaridade dos seus elementos
quando aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, tá bom? Nesse caso aqui, por exemplo, a minha corrente de elemento I5, ela é composta apenas por uma corrente de malha. Então, eu posso dizer que I5, ela é a própria corrente de malha 1. Na malha 2, eu posso dizer que a corrente do elemento 6, ou do resistor de 6 ohms, é a própria corrente de malha 2. A corrente do elemento de 4 ohms, ele também é composto só pela corrente de malha 2. Então, eu posso dizer que que I4 é igual a I2, que é a corrente da malha 2. Observe que 6 e 4 estão em série, logo a corrente é a mesma, que é I2, tá bom? Mas, Marlene, a corrente do elemento de 10 ohms. A corrente do elemento de 10 ohms, ela é uma combinação entre as correntes da malha 1 e a corrente da malha 2, na qual eu posso encontrar analisando esse nó aqui, tá? Então, no nó A, eu tenho que I5 chega, I10 sai, e I6 também sai. Então, eu posso dizer que I10 mais I6 é igual a I5. Ou ainda, I10 é igual a I5 menos I6, ou que I10 é igual, quem é I5? I1. E quem é I6? I2. Lembrando, quando eu faço análise das malhas, eu preciso colocar todas as minhas variáveis em função das correntes de malha, tá? Bom, aqui está determinada a corrente dos elementos como a corrente de malha apenas por curiosidade, porque as etapas da análise das malhas devem ser feitas em cima das correntes de malha. Então, eu determino o sentido da minha corrente de malha, e então eu aplico a lei de Kirchhoff das tensões para determinar o valor de I1 e I2. Vale salientar que, para a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões, é necessário determinar as polaridades dos meus elementos. E aí eu considerei que, como a corrente entra no sentido horário no elemento 5, aqui estaria o positivo. Como a corrente de malha entra aqui no sentido horário no resistor 6, aqui estaria o positivo, idem ao resistor 4. Mas, Marla, e a corrente I10? Bom, a corrente I10 você precisa determinar quem sobrepõe, se é I1 ou se é I2. Eu determinei que a polaridade da minha corrente no meu resistor 10 seria dado pela corrente I1. Então, a corrente I1, de malha I1, vai determinar a polaridade do meu resistor 10, e por isso eu considerei o positivo em cima. Marley, se eu determinasse que fosse o I2, era só você inverter a polaridade aqui, e o positivo estaria, então, embaixo, tá bom? Bom, agora eu vou começar a análise das malhas. Para isso, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para cada malha. Então, para a malha 1, vamos lá. Para a malha 1, a lei de Kirchhoff das tensões, repetindo, soma algébrica dos valores das tensões em um caminho fechado. Então, se é um caminho fechado, eu vou sair desse nó e voltar para esse nó aqui, que eu vou chamar de nó B, tá? Esse nó aqui, eu vou chamar de um nó B. Considerei, e aí, para a lei de Kirchhoff das tensões, é importante que é uma soma algébrica, eu pego a primeira polaridade ao rodar o caminho, tá? Então, vamos lá. Para a malha 1, menos 15, mais 5, que é a corrente do elemento I1, mas I1 é o próprio Izinho 1. Então, Izinho 1, mais 10, mais porque eu estou rodando no sentido da horária, né, o sentido da corrente, e ao entrar no resistor, o primeiro elemento que eu vejo é positivo. Perdão, primeira polaridade que eu vejo no elemento é positiva, por isso que aqui é positivo, rodando a malha 1, tá? Vou sair daqui, vou passar pela fonte de 15, pego menos, né, menos 15, passo pelo resistor de 5, primeira polaridade que eu vejo é mais 15, passo pelo resistor de 10, a primeira polaridade que eu vejo é o mais, então eu pego
na fonte de 10 volts, mais, então, aqui, eu pego mais 10 volts e rodo o caminho, tá? Isso eu estou analisando a malha 1. Então, voltando, mais 10, quem é a corrente do I10? I1 menos I2. I1 menos I2. Então, saí 15, passei 5, passei 10, mais 10 volts. Agora sim, é igual a zero. Recapitulando, saí daqui, mais 15, 5, 10, 10 volts. Voltei para o mesmo ponto B, igual a zero. Bom, simplificações matemáticas ficam 15 e 1 menos 10 e 2 igual a 5. Essa seria a minha primeira equação, ou a equação da malha 1. Vamos rodar agora a malha 2. Então, eu vou partir para a malha 2. Mais uma vez, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aqui agora, no caminho fechado, referente à malha 2. Vou sair do ponto A e vou voltar para esse mesmo ponto A, tá? Saindo do ponto A e voltando para ele, eu considero positivo o resistor de 6, positivo o resistor com quadro de 4 ohms, a fonte de 10 volts negativo e a queda de tensão referente ao resistor de 10 eu entro pela polaridade negativa, então também tem que ser considerado negativo, tá? Então, para a malha 2 eu tenho que é 6 e 2 mais 4 e 2 menos 10, menos 10, quem é a corrente de 10? I1 menos I2. I1 menos I2 é igual a zero, tá? Então, vamos lá. 6 e 4, 10 e 2, menos com menos mais, aqui vai dar 16 e 2, menos 10 e 1, fiz o sinal aqui, tá? Menos 10 e 1, menos com menos mais, fica 10, então fica 10, perdão, 6 e 4, 10, com 10, 20, 22, 6 e 4, 10, com 10, 20, agora sim, menos 10 e 1, igual a 10. Essa é a minha equação 2. Deixa eu só conferir para ver realmente não há mais nenhum erro. 6 e 4, 10, com 10, 20, menos 10 e 1, e o 10 passa para cá positivo. Aqui fica 15 e 1, menos 10, e aqui fica 20 menos 1. Perfeito. Observe que eu tenho um sistema matematicamente determinado. Eu tenho duas equações e duas variáveis. O sistema é determinado. Como você encontra esse valor? Pelo sistema, pelo método matemático a qual você quiser. Pode ser substituição, pode ser adição, pode ser Kramer, enfim, você determina, tá? Vamos fazer aqui a adição, eu posso multiplicar de cima por 2, então vai ficar 31 menos 22 igual a 10. Repita de baixo, menos 10 e 1 mais 22 igual a 10. Daqui eu tiro que 21 igual a 20. Eu posso dizer que 1 é igual a 1 ampere. Tá? Se 1 é igual a 1, eu tenho que 22 vai ficar igual a 10 mais 10. É isso? Multiplica aqui, vai dar 10, 10 vem para cá somando, e 2 também é igual a 1 ampere. É isso? Vamos substituir 2 aqui. É isso. Então, observe que a análise das malhas me diz que, só recapitulando, vejo quantas malhas eu tenho, determino a minha corrente de malha, aplico a lei de Kirchhoff das tensões para cada malha, que foi o que eu fiz aqui, e aqui eu tive o cuidado de observar a polaridade. Bom, quando o circuito ele é feito apenas com duas malhas,
não tem problema, né? Aplicar o conceito propriamente dito. Você observar se você está rodando a malha e aí você vai encontrar um elemento com polaridade positiva, ou se você vai rodar a malha e o seu primeiro elemento, o seu primeiro sinal do resistor é negativo. Quando o circuito é muito grande, talvez isso passe um pouco desapercebido para o aluno. Diante disso, eu criei algumas dicas para vocês evitar o erro de sinal em uma análise das malhas, tá? Antes eu tinha dito para vocês que o sentido da corrente das malhas, conceitualmente, tanto faz desde que você pegasse corretamente a polaridade dos seus elementos, tá? Mas como eu disse, por exemplo, em muitas provas minhas, muitos alunos, eles costumam errar sinal por questão de psicológica ali, fica um pouco nervoso, enfim. Para evitar esses erros, eu sempre digo o seguinte: adote a corrente das malhas sempre no sentido horário e rode a malha considerando o resistor sempre positivo. Daí você faz a corrente da malha que você está menos a corrente da outra malha e considera o resistor sempre positivo. Marley, não entendi. Vamos lá. Lei de Kirchhoff das tensões, né? Já determinei que eu tenho duas malhas, já determinei o sentido das correntes das malhas no sentido horário. Então, eu vou considerar o meu resistor sempre com polaridade positiva e vou me preocupar apenas com a polaridade da minha fonte, tá? No momento que eu rodo a malha. Vamos lá. Vou sair daqui e vou voltar para aqui. Então, vai ficar para a malha 1. Eu tenho menos 15. O resistor, polaridade positiva ou negativa? É aí que vem a dica. Adota ela positiva. 5 e 1. Mas até aí nada diferente. O resistor de 10, eu vou considerar a polaridade positiva, 10. A corrente da malha que eu estou, I1, menos a corrente da outra malha, I2, mais 10 volts, é igual a 0. Daqui eu tenho que fica 15 e 1, menos 10 e 2, igual a 5. Pô, Marlon, massa, nada diferente. Vamos ver agora para a malha 2. É agora que vem um pouquinho da diferença. Eu não fico preocupada, né, em seguir o conceito e saber onde está a polaridade do resistor. Vamos lá. Vou sair daqui e voltar para aqui. 6 e 2, vou considerar o resistor sempre positivo. Mais 4 e 2, menos 10. A única preocupação que eu tenho é a polaridade da minha fonte. E o resistor de 10, Marley, mais 10. A corrente da malha que eu estou, e 2, menos a corrente da outra malha. Observe que a combinação do sinal já sai direto. Mais uma vez, em um circuito com duas malhas, talvez você fale, Marley, que dica boba, mas um circuito com malhas, com maior quantidade de malha, um circuito maior, talvez isso evite que você cometa o erro de um sinal na análise, tá bom? Então, aqui sai facilmente que eu tenho 10 e 1, 6 e 4 dá mais 22. Perdão, aqui tem menos 10 e 1, né? Menos 10 e 1, mais 22 é igual a 10. Observe que são as mesmas equações que eu encontrei anteriormente. Só que com um detalhe, eu não me preocupei se eu estou rodando no sentido horário e a polaridade do resistor. Eu considero a polaridade do meu resistor sempre positiva e eu faço a corrente da malha que eu estou, I2, menos a corrente da outra malha referente ao elemento. Nesse caso aqui, a outra malha referente ao resistor de 10 é I1. Se eu tivesse outra malha aqui, por exemplo, se eu tivesse uma outra malha aqui sobre esses dois, tá? Com um elemento, e aqui eu tivesse uma corrente de malha. Então, eu vou considerar aqui um resistor qualquer. Como eu falei, a dica é composta por a corrente de malha é sempre no sentido horário, tá? E aí, quando eu fosse fazer a análise da malha 3, perdão, da malha 1, o 5 ficaria
5, a corrente da malha positivo, corrente da malha onde eu estou, no caso, para a malha 1, ficaria I1 menos I3. E aí os outros elementos. Para a malha 3, eu teria mais 5, aí eu inverto. I3 menos I1, porque eu estou fazendo análise da malha 3, então é a corrente da malha que eu estou, menos a corrente da outra malha. Tá? Idem para o resistor 6. Para a malha 2 ficaria mais 6 e 2 menos e 3. E na malha 3 ficaria mais 6 e 3 menos e 2. A dica é evitar erro bobo de sinal, tá? No momento que faz a análise das malhas. Ficou claro? Então, no momento que eu faço a análise das malhas, eu determino o valor as variáveis são as minhas correntes de malha, tá? As minhas correntes de malha são as variáveis das minhas equações, as equações que regem o sistema. E eu apliquei a lei de Kirchhoff das tensões em todas as malhas que compõem o sistema. E assim eu consegui determinar o valor de cada elemento que eu tenho no sistema. Tá certo? Vamos fazer um exemplo. Vamos exemplificar com o circuito um pouquinho mais completo. Eu tenho um circuito, então, composto por 3 malhas. Eu tenho aí a malha 1, tá? Que eu chamei aqui a corrente de malha dele como sendo a corrente de malha 1. A malha 2 eu chamei corrente de malha 2. E a malha 3 eu chamei de corrente de malha 3. Então, aqui para mim é M1. Aqui para mim é M2 e aqui para mim é M3, ou malha 3. Quais são as etapas? Que eu determino a corrente de malha e em seguida eu aplico a lei de Kirchhoff das tensões para obter a equação que rege o sistema, as equações que regem o sistema, tá? Vou começar então para a malha 1. Vou seguir a dica. Então, para a malha 1 eu tenho menos 24, eu só preciso me preocupar com a polaridade da fonte. Menos 24. O exemplo pede determine zero para o circuito da figura 3, tá? E zero vai ser, vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aqui. E zero é a lei de Kirchhoff das correntes. Ela me diz que as correntes que entram no nó é igual às correntes que saem desse nó. Eu posso dizer, então, que quem entra, I1, quem sai, I0, que é o que a questão pede, mais I2. Então, para eu determinar I0, eu sei que I0 é I1 menos I2. Para eu determinar quem a questão solicita, eu preciso determinar quem é a corrente de malha 1 e quem é a corrente de malha 2, tá bom? Agora sim, para a malha 1, vou percorrer a malha 1 que eu acabei de falar com vocês sobre a dica, considerando a queda do resistor sempre positiva, fazendo a corrente da malha que eu estou, menos a outra corrente, vou me preocupar apenas com a polaridade das fontes. Então, vamos lá, menos 24 mais 10, qual é a malha que eu estou? Eu estou na malha 1, então vai ficar I1 menos I2 mais 12, qual a malha que eu estou? I1 menos I3 é igual a zero, tá? Aqui você pode isolar o 24 e fazer simplificações matemáticas. E aí você vai determinar que a equação para a malha 1 vai ficar 11,1 menos 5,2 menos 6,3 igual a 2. Essa é a minha equação 1 do meu sistema. Para a malha 2, vamos rodar a malha 2. Rodando a malha 2, eu vou partir do ponto A e vou voltar para ele, tá? Eu vou ter 24 e 2, eu não tenho outra corrente de malha sobre o resistor de 24. Mais 4 e 2, menos e 3. E a corrente da malha onde eu estou, menos a corrente de outra malha. Considero o resistor sempre positivo, mais 10, a corrente da malha que eu estou,
e 2 menos a corrente da outra malha, e 1 igual a 0. Bom, simplificações matemáticas, vocês chegam aqui para a malha 2, eu fico com menos 5 e 1, mais 19 e 2, menos 2 e 3, igual a 0. Essa é a minha segunda equação, tá? Vamos para a malha 3, sistema da malha 3. Vou considerar os resistores sempre positivos e ao rodar a malha 3 aqui, a minha fonte de tensão dependente é positiva, tá? Então, para a malha 3 eu fico com 4 e 0 positivo. Deixa eu só ajeitar esses dois pontos para não parecer. Então, mais 4 e 0, mais 12 e 3, menos e 1, mais, estou na malha 3, né? Então, 4 e 0, 12 e 3, menos e 1, 4 e 3, menos e 2. E 3 menos e 2 é igual a 0. Lembrando que I0 é I1 menos I2. Então, você vem aqui e substitui quem é I0. Então, vai ficar 4 I1 menos I2 mais 12 e 3 menos I1 mais 4 e 3 menos I2 igual a 0. Se você fizer as simplificações, multiplicar, né, para distribuir e fazer as simplificações matemáticas, você vai ficar aqui para a equação da malha 3, eu tenho menos I1 menos I2, menos I1 menos I2, mais 2 e 3 igual a 0. Essa é a minha terceira equação. Observe que eu tenho 3 equações, 3 variáveis, o sistema ele é determinado, tá? E aí você pode seguir qualquer método matemático que você quiser para resolver esse sistema linear, tá? E aí, ao resolver o sistema linear, você vai chegar aqui, I1, ele vale 2,25 ampere. E 2, ele vale 0,75 ampere. E 3 vale 1,5 ampere. A questão me pede quem é I0, que é I1 menos I2. I1 é 2,25 e 2 é 0,75. Ao subtrair, você vai achar 1,5 ampere. Essa é a resposta para essa equação. Mas vamos lá. O que eu quis me atentar com isso? Eu tenho 3 malhas, tá? Você poderia utilizar o que eu expliquei atrás sobre conceito, determinar as polaridades dos resistores e se atentar ao rodar a malha, se você está entrando pela polaridade positiva ou pela polaridade negativa. Ou fazer como eu fiz quando eu falei sobre a dica. A dica é, esqueça o sinal dos resistores, atente-se apenas ao sinal da fonte, considere o resistor sempre positivo, uma vez que você adotou as correntes de malha sempre no sentido horário. Então, primeiro passo, para a dica, adota as correntes de malha sempre no sentido horário, esquece a polaridade dos resistores, você vai considerar ele sempre positivo. Você vai se atentar ao rodar a malha, a polaridade da fonte de tensão, e você sempre vai fazer nos elementos que tem 2 correntes de malha, a corrente de malha a qual eu estou, menos a corrente da outra malha. Por exemplo, na malha 1 eu fiz 10 e 1, a corrente da malha que eu estou, menos e 2, a corrente da outra malha. Para o 12, analisando a malha 1, eu faço I1 menos e 3. Analisando a malha 2, né, eu faço 10 e 2 menos e 1. A corrente da malha que eu estou menos a corrente da outra malha. No resistor de 4,
ohms, e 2, que é a corrente que está analisando a malha 2, menos I3. Ao partir para a análise da malha 3, devo me atentar à polaridade da fonte, mesmo que ela seja dependente, e eu faço I3 menos a corrente da outra malha. Por exemplo, por resistor de 4 ohms, eu faço I3 menos a corrente da outra malha, nesse caso, I2. Para o 12 ohms, I3 menos a corrente da outra malha, que é I1. Marley, poderia seguir o conceito? Poderia. Qual o risco? Errar um sinal e aí fazer a análise errada. Tá? Então, a dica é apenas para evitar erro de sinal em uma análise. De uma forma geral, para fazer a análise das malhas, tá? Eu tenho que utilizar a lei de Kirchhoff das tensões para fazer a análise, tá? Me perdoe o erro aqui. É a análise, que deveria ser análise das malhas e dos laços. Então, você utiliza a lei de Kirchhoff das tensões. Então, isso aqui é errado. É análise das malhas e dos laços e se utiliza a lei de Kirchhoff das tensões. Tá certo? Bom, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês pratiquem bastante, busquem qualquer livro de circuitos e façam muito exercício. Até uma próxima aula.